Amigos da Rádio Fábrica de Gaiteiros, está começando mais um Domingo na Fábrica. Programa que vai ao ar todo domingo às 10 da manhã e tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali no bairro Menino Deus, na Saldanha Marinho, esquina com Gonçalves Dias. E hoje eu estou trazendo dois amigaços meus aqui, que a gente tem um trio que de vez em quando a gente toca por aí. Esse trio se chama Mate Bueno e eu falo do Fabrício Beck, lá de Tupanciretã, e o Veco Marques, meu amigaço de Santa Cruz do Sul. Por que é difícil o Mate Bueno tocar? Fabrício Beck, cantor da Vera Louca, e o Veco Marques, guitarrista do Nenhum de Nós. Olha, a agenda desse triozinho aqui não é mole, hein? O que tu acha, Fabrício? Cara, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, né? Um prazer. Em primeiro lugar, o motivo da reunião, sendo música, eu estou sempre dentro. E ainda mais esse bate-papo aqui com grandes amigos, grandes irmãos, né? Que a música me deu. Um prazer muito grande. Agradecer a Rádio Fábrica de Gaiteiros, né? Pela essa iniciativa, né? Acho que a música ganha muito com isso. E falando sobre agenda, realmente, cara, é complicado, né? A gente ensaia, esse projeto já tem alguns anos. E a gente faz uns ensaios de umas 4 horas, só que 3 horas é só contando o caos e 1 hora de ensaio. E show a gente faz quando dá, né? Porque não é fácil. Quando pinta um show segunda-feira, a gente consegue, né? Não, mas olha, isso não é, né? Não vamos desmerecer, né? A gente tá aí, quem quiser contratar, você vai entrar em contato com o Mate Bueno. Dia de semana, segunda, terça, é barbada de conseguir fazer show. Veco, o Veco, eu conheci o Veco lá em 82, né? Nós estamos velhos, hein? E aí o Veco, fui morar no mesmo prédio que o Veco morava, e ele era roqueiro, tocava no Panaceia, né? E aí eu tocando minhas milongas. Aí o Veco começou a dizer, mas que história é essa de milonga aí, né? Aí lá em casa eu tinha uma balalaica, que meu pai tinha ganhado de um russo, e o Veco se interessou muito pela aquela balalaica, que realmente é um instrumento diferente, né? Aliás, hoje tá com o Veco a balalaica. E ali a gente começou uma parceria muito legal. Dali o Veco tocou um bom tempo com o Renato Borghetti e depois começou a tocar no Nenhum de Nós. Veco, assim, o teu trânsito pela música gaúcha foi já de cara com os caras, né? Renato Borghetti, Alto Saldanha, Luiz Carlos Borges, né? Te diria até, Hilton, que a nossa vizinhança de porta foi fundamental para, digamos, o pontapé na minha carreira, né? Como músico, como instrumentista. A gente aprendeu muito ali juntos, começando com, né, os violões, a importância do seu Juarez, teu pai, de nos mostrar a música, principalmente a música folclórica argentina. Sim, ele escutava muito. Nos colocando para ouvir de tarde uns tangos, uns quartetos vocais, a coisa do folclore argentino de raiz, assim. A partir daí a gente começou a estudar juntos os violões e a montar o primeiro grupo, né, o Voz da Terra, junto com o Léo Almeida. E dali para a gente, além de frequentar a pulperia, a gente virar, digamos que o grupo da casa da pulperia, foi uma grande escola para a gente isso. A gente virar as noites ali, tocando o nosso repertório, as músicas quentinhas que saíam nos festivais, e também acompanhando todo mundo que chegasse no bar, que esse é um grande desafio também, né? Sim. Chegar na madruga, entrar um borracho bom ali, sei lá, um Zé Cláudio Machado. Vou entregar os caras aí. Sim, borracho dos bons. E a gente tem que tocar. Eu me lembro da gente conhecer todos esses músicos que eram nossos ídolos, né? Iracy Rocha, o Alto Saldanha, João de Almeida, o Lúcio Yanel, Gilberto Monteiro. Poderia passar uma noite, o dia inteiro aqui, falando sobre essas pessoas que foram super importantes. E além do advento dos festivais, né, que logo nos catapultou para os palcos, com aqueles fenômenos dos festivais da música nativista, que foram extremamente importantes, ainda são, né, onde a gente participava e gravava nos discos, e questão de um mês depois os discos de vinil já estavam circulando. Esses dias, inclusive, perguntei para o Patinete, esse cara, um disco da Califórnia, em um mês ele vendia 50 mil cópias. Imagina. Que loucura, né? Por isso que essas músicas
são domínio público, né? Tinha Sim. esse consumo ávido pela música nativista, que era um movimento efervescente, inclusive com muita importância do próprio Borghetti, a partir do primeiro disco, conseguiu juntar uma juventude para ver isso, né? A música nativista, ela deixou de ser só aquela coisa interiorana a juntar uma juventude em volta da gaita do Borghetti, e por si, junto, veio o próprio Neto Fagundes, essa turma toda que a gente era uma turma mais jovem, mas que estava, digamos, surfando essa onda do nativismo, né? O Fabrício, ele cantou muito em Festival Mirim, ele contou pra gente esses tempos aí. Pois é, isso é aí que eu ia entrar. Eu, né, sou natural de Panciretã, comecei, minha mãe pianista, tinha uma academia de música, o piano era muito presente na minha casa, daí logo comecei a estudar flauta, mas cantar era uma coisa que eu cantava ao natural em casa, sabe? Eu mais tocava flauta com a mãe, assim, ela tocava piano e eu acompanhava ela tocando uns chorinhos, negócio. E só que o pai ouvia muita música gaudéria, sabe? Muito, os Jô de Almeida, ouvia que as mais galponeiras também, assim. Que ano tipo, que era isso, Augusto? Mais ou menos. 80 e poucos. Eu era criança, Guri, sabe? né? Daí eu lembro que eu tinha uns 8 anos, foi a secretária da Cultura de Cruz Alta, lá na minha cidade, divulgar a Coxilha Piá. Coxilha Piá. E Existe até hoje. existe até hoje. E daí, naquele dia eu me dei uma pilha, assim, vou convidar o Diego, que é tecladista da Vera, naquela época, aos 8 anos, ele já tocava comigo. Olha Né? Que Tipo, loucura. desde os 8 anos. E daí eu sei que pedi uma ficha de inscrição e combinei com o Diego, vamos gravar um som e vamos mandar pra Coxilha Piá. E ele, mas será? Eu nunca tinha cantado, assim, sabe? Tinha cantado nas audições de piano da minha mãe, assim, tá? E daí a gente foi e já foi pra final, né? Mas não por ter ido pra final, mas que a gente viu que era um troço que dava pra seguir. Pra encarar. A gente começou a partir dali, isso já era 91, por aí, né? Já 90, eu tinha 9 anos, na verdade, 90. Daí comecei a participar do Festival Nativista e não parei mais. Até os meus 17 anos. Olha quanto tempo, hein? E só que eu já com 14 fui embora para Santa Maria para estudar e tal. Perdi um pouco o contato, mas eu tinha uma parceria já naquela época com o It, o Luiz Carlos Ranoff. Sim, baixista. E daí a gente ficou amigo. E tipo, eu me inscrevia para um festival, chamava o It, cara, monta um time para mim aí. E o It ia com tudo, a gente chegava legal. E nessa época eu lembro que meus concorrentes, assim, né, que eram da minha geração, era a Shanna Miller. Olha só. Olha só. Que eles seguiram, né, no final das contas. Sim. A própria Juliana Spanivello, né, que a Juliana já era piataludo. Tipo, ela era da categoria mais velha, assim, sabe? Tipo, assim, 1 ano, 2 anos, 1 ano, sei lá, mais velho. Sim, naquela época era um monte, né? Sim. 1 ano significava muito. Dependendo da idade, Mas foi, sem dúvida nenhuma, essa fase da minha vida que me veio a vontade de estudar e cantar, sabe? Que daí fui meio que parando a questão do instrumento e foquei quase que 100% só no canto. E anos depois, né, tipo, quantos anos depois? 15 anos depois, já morando em Porto Alegre, surgiu a ideia da gente se juntar. Sempre eu encontrava o Veco e a gente dizia, nós tínhamos uma hora pegar uma tarde para tocar umas galdérias. Exatamente. E daí esse projeto que, na verdade, começou como um lazer, assim, né, como uma coisa que não deixa de ser, né? Ainda é, né? Quem faz aquilo que ama nunca trabalha, né, cara? Sempre só se diverte. E daí já veio o Wilton junto, né? Antes de começar o projeto, óbvio, o Veco, não, eu vou falar com o cara que é o cara. Daí ligou pro Wilton. A mão direita desse dado. Daí tamo aí, né? Que maravilha. O Mati Bueno interpreta as clássicas do cancioneiro gaúcho. E a gente vai tocar uma música agora que fala da alegria do peão no final do mês, quando ele bota os pila na guaiaca e vai ver a sua namorada. Do Mauro Moraes e do bonitinho
Fim de Mês, que teve uma interpretação antológica com o César Passarinho e essa versão do Mati Bueno. Que, aliás, desculpa cortar toda a introdução, mas o César Passarinho foi um cara, tipo, é um ídolo, assim, sabe? Quando eu comecei a cantar em Festival Nativista, ele ia em todos que eu ia, ele ia e ganhava. Foi uma fase dele, assim, que absurda. Arrebatadora. Impressionante. Não, um grande intérprete e um grande amigo, né? Um grande parceiro, um cara divertido, bom de estar, bom contador de histórias. Saudade do Passarinho. Maravilha. Outra vez ao teu encontro estou indo pra rever o teu sorriso infindo e também beijar os teus lábios tão lindos. Fim de mês, estou feliz. Os meus rumos cantam, o coração me diz: é chegada a hora de bandear aquela estrada pra poder rever a minha namorada. Não sei viver sem tua cantilena, morena linda que é meu bem querer. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando nosso conviver. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando nosso conviver. Toda vez que estou por vir, a saudade é um campo que não tem mais fim. Teus anseios são gorjeios em serenata, festejando a anunciação das madrugadas. Não sei viver sem tua cantilena, morena linda que é meu bem querer. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando nosso conviver. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando nosso conviver.
que eu preciso. São tardes de domingo, aflorando nosso conviver. Que beleza. Maravilha! Não, tocar com esses dois professores aqui, né? É uma alegria muito grande. O Júlio Riso, lá que me acompanha no quarteto, ele sempre fala: eu só toco com um amigo agora. E tá certo ele. Boa, tá A certo. gente sempre fala que tocar é um percentual do todo, né? Mas não é o 100%, né? Sem dúvida. Porque a coisa da música nos leva para o ensaio, para almoçar junto, ir para a estrada. A estrada é um grande balizador se um projeto vai dar certo ou não, porque a gente tem que entrar num carro, num avião, num ônibus e saber que a gente está apontando para o mesmo lado, mesmo com as diferenças de costume. Um gosta de tomar mate, um gosta de tomar cerveja, um toca um violão de 12, um violão de 6. Essas coisas assim, elas precisam ser sempre bem conservadas, mas educadamente ponderadas para que o projeto vá longe. Né? Não, e nada como a vida para ir nos ensinando isso também, porque quando o cara tem 20 anos, né, tipo, lá no começo, dá problema de relação, só que chega uma hora, cara, que tu já sabe o atalho, já sabe como é que funciona. Cara, se tu pegar a estrada, cara, deixar tua família, né, tua esposa, teu filho, para ir para a estrada, tem que ser uma coisa 100% prazerosa. Né, cara? Tem que ser um negócio que... E por isso que o Júlio não tá errado, né, cara? Só toco com amigo, mas é fato, né, cara? Que, imagina. E aí a arte tem que fluir isso, né? Não pode ser um troço, cara. A arte é uma... Né, tu tá ali botando para fora um negócio, transpirando um sentimento, e se tem um clima estranho, não vai para frente. Eu tenho vivo na minha memória, Hilton, o nosso primeiro festival que a gente tocou com Voz da Terra, que foi na Vindima da Canção, em Flores da Cunha. Flores da Cunha, Vindima da Canção. Classificamos umas músicas, o Wilton era o autor, e eu me lembro de uma passagem, assim, a gente chegando em Flores da Cunha, que era um momento importante, a gente estava começando de já estar inserido nesse meio, onde os nossos ídolos já estavam ali. Sim. Claro. E eu me lembro que o Wilton, chegando na cidade, não, vamos lá pegar nossos crachás, credencial e fazer a ficha de inscrição, não sei. O Wilton, como dono da música, era o responsável por isso. Desceu do carro, pá, todo entonado assim. Carro não, a gente foi de ônibus. Um ônibus, é verdade, a gente foi de ônibus. Bom, chegando lá, o Wilton, como nosso responsável, né, desceu ali. Deixa comigo. Campeão. Aí volta o Wilton assim, arrastando as botas. Derrotado. O que houve? Deu problema nessa inscrição? Não, cara. Antes de mim, na minha frente, na verdade, estava pegando a credencial ali, o Luiz Carlos Borges e o Elton Saldanha. Nos ferramos. Mas ele foi para ganhar já. Ganhou. Não, eu fui com a certeza que nós íamos ganhar o festival. Claro. E o Borges e o Elton ganharam. Ganharam o festival com a música Chapéu de Palha. Mas o Wilton chegou gigante. Sim. Nós tínhamos o que ali, velho, com 18 anos? Eu acho que sim. Por aí. Então, na minha, aquela energia, na juventude, eu achava que não. Guardaram as proporções como se a gente tivesse entrado numa fila e na frente tivesse o John Lennon e o Paul McCartney. Sim. Mais ou menos por aí. E realmente, o Borges e o Elton ganharam o festival. Mas sabe que eu, nesse negócio música. de festival, que eu tenho, a experiência que eu tenho com festival é basicamente, né, festival ativista. E eu também tinha esse negócio. Chegava lá, eu já sabia quem tinha passado, né? Mas sempre fica aquele negócio, quem é que vai subir ao palco antes? Sim. E eu sempre, como é que eu vou dizer? Ficava, todo mundo tem um friozinho na barriga, né? Antes do... Mas às vezes, dependendo da pessoa que ia cantar antes de mim, eu ficava mais nervoso, né? Um pouco. E eu tinha um hábito, cara. E
quando tipo assim, subia no palco aquelas pessoas que eu sabia que iam estar realmente disputando o negócio, eu ia para um cantinho lá e ficava rezando para a pessoa matar a pau, para ele não errar, para não sei o quê, porque eu tinha na minha cabeça que aquilo ali ia fazer com que ele matasse a pau, e que eu também, Claro. sabe? Boa. E era um negócio assim, e sério mesmo, cara, eu lembro, a Xana ia cantar e eu ficava, tomara que ela bate a pau, que ela acerte tudo, que não sei o quê, e cara, modéstia à parte, deu certo. Deu certo. Outra coisa que a gente descobriu muito rápido participando dos festivais, que não era uma disputa, apesar de ser. Né? A gente ia para um núcleo muito grande e crescente de amigos, né? Sim. Por quê? Um fim de semana, estamos eu e o Wilton tocando juntos no mesmo grupo. No próximo final de semana do festival, a gente era concorrente, entre aspas. Ele estava defendendo outra música e não deixava de fazer aquela festa, de reencontrar toda aquela turma que a gente se via sempre. Então, vinha aqueles convites assim, velho, semana que vem, ou daqui a um mês tem um festival tal, tu tem música para defender? Não tem, vai tocar comigo. Então a gente só foi criando um monte de amigos, aumentando a nossa capacidade de trabalho, e a gente ganhava uns pilas bons. Aquelas ajudas de custo. Desde cedo. O compositor ganhava mais, né? Desde Não, cedo, sempre rachei tudo igual, não vem com essa. Desde cedo a gente já estava aprendendo a ganhar o nosso próprio dinheiro, né? Era super verdade. importante. Chegava em casa orgulhoso. Assim, Sabe que o meu primeiro instrumento que eu comprei, assim, com meu dinheiro, foi com um prêmio da Coxilha Piá. Eu ganhei a 10ª Coxilha Piá. E Tupã não tinha loja de instrumentos musicais, né? Tinha mal uma loja de disco, né? E daí eu peguei aquele prêmio e fui a Cruz Alta, comprei um Stratosonic Janine, um baixão, um contrabaixo. Olha só. E, cara, imagina um piá com 10 anos indo lá comprar com o seu próprio dinheiro. É massa, né, cara? Que maravilha. Meu primeiro, digamos, bom instrumento, eu negociei com um corte de cabelo com a minha mãe. Eu queria comprar uma guitarra e eu ia pro colégio, tinha uma grana pro ônibus, que eventualmente eu estava no Julinho. Ia lá para Ipiranga, Avenida Ipiranga, aqui em Porto Alegre, né? E pedi carona para juntar aqueles pilas do ônibus. Quando eu juntei meia guitarra, minha mãe disse: se tu cortar o cabelo, eu te dou... Tu era cabeludo? Era cabeludo. O que falta para comprar a guitarra? Eu disse: pode pegar o tesouro e corta agora. Não, calma, vamos cortar direito esse troço aqui. E aí foi assim que pintou a primeira guitarra na minha vida. Bom instrumento. Massa. E o cabelo cresceu de novo. Né? Sim, ela não percebeu isso, que ia crescer de novo. Agora eu lembrando, assim, né? Tipo, estavam comentando que o pai do Wilton ouvia muita música argentina, né? Sim. Como é que é algo... Não é caso que a gente tá aqui, assim, né? Eu também cresci ouvindo o carro do pai a vida inteira. Tinha as fitas de tango, sabe? Eles a vida inteira ouvia tango. Tinha um tio meu que morava em Porto Alegre, já faleceu. Os dois já faleceram, meu pai também. Que também era apaixonado por música argentina. E eu ia cantar em festival em Juí, sei lá onde, Birubá, onde fosse. Ele ia sozinho de carro, cara, de Porto Alegre pra assistir. Só pra prestigiar o seu Ele me chamava o meu galinho. Meu galinho, hoje o meu galinho vai cantar. Que legal e tipo, eu cresci também ouvindo, cara, esses tangos, assim. Até hoje, eu adoro. Como faz a diferença a gente crescer num ambiente que dava força, né? Ou dá força para o trabalho, né? Sim. Eu acho que, pelo menos na minha casa lá, nunca teve cobrança. E o mantra, pensando hoje, era que os filhos fossem felizes, né? Obviamente, profissionais que não fizessem bobagem, já tu vai te dedicar a essa profissão, então baixa a cabeça e tenta ser uma coisa séria, ser um bom profissional. Isso eu tento passar para minha filha, assim, sabe? Não interessa o que ela venha fazer, mas que faça sempre pensando no coração e não em se dar bem financeiramente, assim, porque eu conheço tantas pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas frustradas com o resto da vida, assim, sabe? Eu acho que isso aí, cara, se alguma coisa essa pandemia nos ensinou é que a vida ela é um soprinho, assim, ela é rápida pra gente desabitar esse planeta, é rapidinho, então a gente tem que tentar ser o mais feliz possível e o mais parceiro dos amigos e de família, isso aí é fundamental. Aproveitar o tempo com o que realmente vale a pena, né, cara? Eu acho que sim. E sorte nossa que a música nos proporciona isso, né? Que maravilha. Mas a gente está falando aqui um pouco da nossa infância, um pouco da nossa juventude, e nada melhor do que apresentar para vocês, ouvintes,
e espectadores da rádio Fábrica de Gaiteiros, Tropa de Osso, que fala disso, fala da infância, fala do guri lá da campanha, como ele brincava, como ele se divertia, como ele passava o tempo, né? E vão aproveitar e fazer uma homenagem ao nosso eterno Luiz Carlos Borges, que nos deixou uma obra aí imensurável, né? Ele é um dos precursores de tudo isso que acontece aí na música gaúcha. Sabe que eu passei minha infância, assim, tive o privilégio de passar minha infância, boa parte dela no campo, né? E o meu pai passou a vida inteira dele no campo. E daí a primeira vez que eu ouvi essa música, eu era criança, eu perguntei, pai, mas como é que era esse negócio de Tropa de Osso? Daí o pai, não, quando a gente for pra fora eu vou te mostrar. Daí ele realmente pegava tipo, o espinhaço, por exemplo, da ovelha, as vértebras, assim, fazia aquele monte de vaquinha, era aquilo ali, né? O Lúdico, tipo, né? Coisa linda. cara, isso, e espetacular, espetacular, o cara fazia cavalo com espiga de milho, sabe? Eram uns troços espetacular, né? Que a gente teve o privilégio de era uma outra viver. infância, né? Isso tão bem retratada nessa música. Pô. E, cara, eu arrisco dizer, pelo menos na minha opinião, assim, que o Borges é o maior da música Sem dúvida. feita no Rio Grande do Sul, assim, pelo conhecimento, pela generosidade, pelas parcerias, por entender tão bem como musicar uma letra dos parceiros, assim, né? E criar vários clássicos, assim. Eu tive o privilégio de ficar um ano viajando com o Borges. Sim, assim. eu me lembro desse período quando tu viajou bastante com o Exatamente, Borges. que foi a pré-entrada por nenhum de nós. Assim. Inclusive ele me disse, numa época, a gente está falando de bastante tempo atrás isso, e uma época que não tinha o telefone celular. Então, eu ligava para casa, minha mãe dizia, olha, tem uns teus colegas lá do Colégio das Dores, o pessoal dessa banda, nenhum de nós, eles precisam falar urgente contigo. E eu já imaginava o que era, qual o teor do assunto. Uhum. E eu dizia pro Borges, velho, eu acho que os caras estão querendo que eu toque. Ele dizia, não deixa de ir. Esse cavalo tá passando encilhado para ti. Aqui comigo a gente tá nesse universo, tá lindo, maravilhoso, mas com eles tu vai mais longe. Olha a generosidade, esse cara. E eu dizia pra ele, Podia cara, ser completamente ao contrário, né? e eu dizia pra ele, eu não quero, ele disse, vai, cara, vai. Tanto que fui, digamos que a forma de eu recompensar o Borges foi no terceiro disco do Nenhum de Nós. A gente convidou o velho, carinhosamente chamado por todos de velho, para ir para o Rio de Janeiro gravar com a gente. Deu aula no estúdio, ele gravou meio disco do Nenhum de Nós com a gente. Ficou um tempo no Rio de Janeiro. Levamos ele para participar conosco numa entrevista com o Jô Soares. Eu lembro dessa entrevista aí. Então a gente pôde, de alguma maneira, agradecer essa generosidade, a convivência e principalmente usufruir da musicalidade dele. Uma coisa sensacional. A obra dele é um troço, um legado. Eu me lembro da gente no estúdio, cara, gravando, assim, e começava a juntar gente de tudo quanto era lado. Eram 2 estúdios bem grandes, assim. E inclusive, num deles estava o Lulu Santos gravando com toda a banda, assim, e os caras vinham pra ver o Borges tocar, cara. Sabe? Quem é esse cara? Então, eu acho que essa troca de gentileza, assim, isso aí é o que a gente estava falando um minuto atrás, assim, da música nos proporcionar essas coisas, assim, né? Claro. De uma mão estender para outra e a gente chutar a bola para o mesmo lado. Maravilha. Vamos ver? Então, Mati Bueno agora, interpretando Tropa Deus. De vez em quando, no horizonte do passado, surge uma nuvem de lembranças andarilhas, vai repontando para dentro do meu peito a minha infância, dos seus ossos em tropilhas. Tinha mangueira, companheiro bem cuidado, tinha piquetes e um campo onde invernava. A minha tropa era de puro pedigree, toda de ossos descarnados que campeava, gado de osso que foi parte do meu mundo,
carro de lomba e o trator de corticeira, meu bodoque e um banho do açude, foram na infância minha vida verdadeira. O meu bodoque e um banho do açude, foram na infância minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piar, ou não foi piá ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Noutras andanças toco às vezes dos meus sonhos por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Carro de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e o trator de corticeira, o meu bodoque e o banho no açude, foram na infância minha vida verdadeira. O meu bodoque e o banho no açude, foram na infância minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piá, ou não foi piá ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos, eram bois, ovelhas, potros. Noutras andanças toco às vezes os meus sonhos por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Viva Luiz Carlos Borges! Que maravilha! Esse é o Domingo na Fábrica, todo domingo, às 10 da manhã. Vocês têm um encontro marcado aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos. Eu vou aproveitar e vou convidá-los para visitar a Fábrica de Gaiteiros. Hoje a Fábrica de Gaiteiros tem 21 unidades, com mais de 700 crianças estudando, um projeto maravilhoso do Renato Borghetti. Se a sua cidade já tem a sede da Fábrica de Gaiteiros, leve seu filho lá para conhecer um pouquinho de música, um pouquinho do acordeon, da gaita, e estudar um pouquinho da nossa cultura gaúcha. O Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali na Gonçalves Dias, esquina com a Saldanha Marinho, ali do bairro Menino Deus. O papo tá bom, tá muito legal, e agora o Renato Borghetti tem um recadinho pra gente. Quero dar as boas-vindas ao Veco Marques e o Fabrício Beck, grandes músicos, super dupla. Eu um pouco menos, claro, com o Fabrício, mas com o Veco eu tive o prazer de conviver muito, viajamos muito, tocamos muito, compusemos músicas juntos, então é muito legal. E quero dar as boas-vindas a essa dupla, Beco e Fabrício, ao Domingo na Fábrica. Vocês estão muito bem aí com o Hilton Vacari, que está tirando de letra, fazendo um programa maravilhoso. Então, bem-vindos à Fábrica de Gaiteiros, Rádio Fábrica de Gaiteiros e o programa Domingo na Fábrica. Um abraço, queridos.
Muito legal, Renato. É isso aí. Sempre apoiando a cultura gaúcha. E a gente aqui com o Mati Bueno, né? Nesse trabalho tentando interpretar os clássicos da nossa cultura gaúcha, que é tão rica. O Fabrício estava contando anteriormente para a gente que quem entregou a fita demo. Não, já era CD. Já era CD, o CD demo da Vera Louca para o Patinete, que foi quem lançou a Vera Louca, foi o Renato. Como é que foi essa história aí? Cara, essa história foi o seguinte: a gente morava em Santa Maria ainda, né? Não existia Vera Louca. E a gente tinha uma banda lá em Santa Maria. E a gente teve a oportunidade de ir no Festival Dourado, né, lá no Borghetti. E a gente foi junto com o Polacão, nosso grande amigo Polacão. Polaco, Santa Rosense. E daí o Polacão... vou te apresentar o Patinete, que é o cara que lançou todo mundo, né? Lançou Eliso, lançou o Renato. Tá. Daí eu cheguei com um single. Daí o Patinete daquele jeito, assim, tava dentro da caminhonete, assim, eu não tenho pavor de single. Quando tiver com o disco pronto, me traz que eu escuto. Às vezes a banda tem um single bom e o disco é uma porcaria. Daí, fico louco, o Patinete, fico louco, eu não gravo. E daí não, beleza. Passou o tempo, a gente acabou vindo morar em Porto Alegre, né, gravamos, né, lá no estúdio do Duca. O Duca produziu o nosso disco, Duca Lindecker. E ficou pronto, eu disse, agora vou procurar o Patinete, né. E tava com o disco pronto. Claro. E ninguém tinha o telefone do Patinete, da gurizada que a gente conhecia. O Duca não tinha, ninguém tinha. Daí eu liguei pro Polacão, cara, não tem o telefone do Patinete. Não, mas eu tenho do Renato, fala com ele. Daí eu liguei pro Renato. Ele, mas traz aqui em casa que eu entrego, hoje eu vou encontrar ele, não sei o quê. Daí me deu o endereço, né, entreguei lá na casa do Renato. E no mesmo dia ele tinha um evento, acho que com a orquestra da Ubra, alguma coisa. E foi lá e tava um frio, disse que ele botou dentro do bolso do sobretudo do Patinete, assim, sabe, ouve. E ele, mas é bom. E daí o Renato disse, olha, é rock. Muito bom. E daí depois o Patinete lançou, né? O Patinete lançou a gente, então, de certa forma, o Renato participou ativamente do começo da Vera, foi ele que entregou o Patinete. O Renato tem uma beira aí nessa história. Não só com a Vera Louca, como com nenhum de nós também, porque nesse período que eu tava viajando, já tocando com Borges, depois que eu fiz contato com os guris, eles queriam convidar o Renato para fazer uma participação numa música do segundo disco do Nenhum de Nós. Aí o Renato, daquele jeito, tu vai comigo, porque... sei, essa coisa de rock, de banda, não entendo muito. Não, vamos embora. E aí eu meio que fiz um meio de campo entre os guris do Nenhum, que sempre... Mas tu não tava ainda no Nenhum? Eu não tava no Nenhum. Sempre teve a gaita... E o gaiteiro também não. E o João Vicente também não. Sempre teve a gaita presente nessa coisa do Nenhum de Nós, na sonoridade. E aí o Renato foi gravar uma música sensacional chamada Fuga, e ali foi, de alguma maneira, uma aproximação minha com os guris do Nenhum. Sim, e aí, logo depois disso, pintou essa coisa que eu contei do Borges ali, de entrar em contato. Então, o Renato tem essa coisa, assim, digamos que, de pisar bem nesses outros ambientes que não é um ambiente que ele está acostumado, assim, né? Ou seja, a contribuição da gaita é extremamente importante para uma sonoridade de bandas vindo aqui do Sul, não como uma forçação de barra, mas sim como uma bandeira do lugar que a gente vem, né? Isso a gente leva no Nenhum de Nós até hoje, agora com o João Vicente, há muito tempo tocando com a gente. Sim. E eu acho uma coisa muito, muito válida, assim, muito rica. Tu trazer, mesmo tu tocando um rock and roll, um pop rock, que seja, tu trazer elementos da tua raiz. Né? Porque eu vejo isso muito presente, a gente que escuta muito rock argentino, é muito presente. Às vezes o cara tá lá, três músicas bem pesadas, daqui a pouco entra uma milonga, rock assim, mas meio milonga, coisa, sem pudor nenhum. Exatamente. Aqui a gente tinha um negócio, assim, pelo menos no começo da banda, eu não, mas sempre tinha alguém que, não, mas será não sei o quê. E daí quando cai a ficha, que é muito enriquecedor, essa mistura, porque isso aí só faz com que tu tenha mais clara a tua identidade na música. Né? A gente fez recentemente um show, a nossa participação no Planeta Atlântida, que é um evento que reúne uma gurizada, 50 mil pessoas por noite, e o nosso convidado da nossa noite foi o Luiz Marenco.
Olha só, A gente tocou uma música do Marenco e ele cantou uma nossa. Mas, que maravilha. Piochado, e a gente botou no telão aquela imagem daquele cara, justamente para isso que o Fabrício está falando, assim, para a gente não criar barreiras onde não precisa. A música argentina ela tem muito disso, tem discos absurdamente maravilhosos, tipo Charly Garcia e Mercedes Sosa, por Ah, exemplo. Sim, uma obra. isso é um clássico. Então essas coisas, isso é um sonho que eu tenho, sabe, de que a gente tivesse mais essa união, assim. O Andrés Calamaro, por exemplo, que é um cara que eu, como compositor, é um dos meus preferidos, assim, também. Ele tem discos inteiros tocando música gaúcha, assim, sabe? Sim. Tipo, do jeito dele ali, sabe? Ele toca teclado, uns violão, um violãozinho até bem top. Mas, cara, tipo, seria pra nós aqui sei lá, um Frejá, Sim. só que um disco inteiro de música gaúcha. Eu fui assistir um show em Buenos Aires do Fito Paz, o lançamento de um disco super importante da carreira dele chamado Circo Beat. Sim, Pô, esse disco Ele é muito fez, famoso. ele fez 10 teatros lotados. Na noite que eu fui assistir, ele tocou o disco inteiro, assim, na ordem. Eu achei uma coisa muito legal, assim, da primeira à última, na ordem do disco. Depois fez um bis com a carreira dele. E a saideira, ele convidou, eu não me lembro o nome do músico, um senhor de uma certa idade, já tocador de bandoneon. E ele fez meia hora só de clássico de tango. Que coisa E a maravilhosa. média de idade... Mas ele cantando ou só O tocando piano? Fito cantando e tocando piano e esse músico absurdamente maravilhoso, um Piazzolla da vida, acompanhando ele. E olha que me arrepio só de lembrar. A média de idade devia ser 16 anos. O Fito Sim. estava no auge. Esse show foi onde? Foi no Grand Rex, em Buenos Aires. Sim, sim. E o que mais me chamou a atenção, Guris, a juventude inteira cantando. Ah, sim. Ou seja, o Sim. Fito um roqueiro de excelência, talvez hoje o nome mais importante da história atual do rock argentino, trazendo essa coisa que os próprios adolescentes já sabiam. Porque isso vem de casa, vem de Mas berço, sabe né? que talvez isso também é uma questão assim cultural, sem Cultural, dúvida, né? cultural. Eu percebo assim que o nativismo ele é muito mais cultivado, não estou dizendo criado, porque tem grandes artistas que moram na região metropolitana, né? Talvez a maioria, mas o interior consome muito mais, parece, sabe? Tipo, é um negócio que não consumir nem sei a palavra, mas a gente cresce no interior com um contato genuíno da música Sim. do campo, da música nativista. Tipo, se tu for na minha cidade hoje, era o pessoal na rua, de bombacha, É tipo, uma coisa natural, né? tipo uma guria sei lá, de 16, 17 anos, sabe as músicas do Luiz Marenco, Claro. sabe, tipo, acompanham até hoje, não é um negócio do nosso tempo, da minha época, é até Sim. hoje, sabe? E a Argentina tem um negócio que 70% da população tá ali na grande capital, assim, né? Uhum. Então, tudo meio que se passa pela grande Buenos Aires, né? Então, eu penso assim que tem esse facilitador, assim, da música gaudéria tá mais impregnada. Gaudéria. A música tradicional deles, Sim. vamos dizer assim. Uhum. Tá mais impregnada na cultura deles pelo fato de que tá tudo mais concentrado ali, né? Eu acho que Sim. no nosso caso, as coisas da nossa música, principalmente a música nativista, uma das coisas que eu acho mais importante, seja para a música nativista como para a gente, hoje da área do pop e rock, que é uma coisa que está se perdendo, que é o fenômeno do rádio, né? O rádio, ele tem uma importância absoluta, não só na capital, mas para o interior mais ainda. Eu me lembro da gente lançar disco do Nenhum de Nós e fazer um circuito de rádios no interior, a gente ser recebido com tapete vermelho nas rádios. E a gente, sabendo da importância de estar dando uma entrevista numa rádio lá de Rio Pardo, que é uma cidade que tem, sei lá, 20 mil habitantes, porém é uma rede que atinge mais 40 cidades na volta ali. Sim. E eu noto que eu toco com vários músicos de Porto Alegre, né? Pessoas ou nascidos aqui, ou pessoas que estão vivendo aqui há muito tempo. Existe uma divisão, assim, sabe? É os gauchinhos, não sei o quê, a galera do rock, a galera do reggae. E eu noto que no interior não tem tanto isso, sabe? Porque a rádio lá não tem 10 rádios tocando. Então é uma rádio da cidade, uma, duas. Uhum. E eles tocam lá um U2 e dali a pouco eles vão tocar um Nenhum de Nós
e na sequência uma nova do Pirisca. Uhum. Sabe? Tipo, é um troço assim, meio uma salada de fruta, mas é que vai ao natural, assim, sabe? Ah, isso é muito saudável, né? Pô. Já que tu falou no Pirisca, o Pirisca é um dos grandes caras, digamos, dessa já não tão nova geração, assim, que soube entender essa coisa da música regional com essa pitada de coisas mais modernas, com Sim, quase sim. uma leitura roqueira. Ele moda consegue dialogar argentina. muito bem. Né? Cara, é sensacional, assim. Pô, a gente podia tocar um Pirisca, né? Vamos tocar então. Opa! Né? Uma música Boa. do Pirisca Greco, Outra Camperiada. Arranjo do Matil Bueno. Aí. Um abraço pro meu querido amigo Pirisca Greco. Manhã de junho no interior do estado, cambona fria nem sinal das brasas. E no ano que rengueia tudo, o cusque até o pé direito da casa. Saltou cedito como de costume, lavou as mãos e a cara já judiada. Requentou para o seu desajuno, garrão do chico da noite passada. Botou confiança na cincha do moro, levou o laço pra beber sereno, requisitou a proteção divina e contemplou seu mundo tão pequeno. Sua vida inteira foi assim, achando lindo, dando risada, como quem colhe uma flor no inverno. Cê foi com Deus pra outra camperiada. Manhã de junho no interior do estado, cambona fria nem sinal das brasas. E no ano que rengueia tudo, busque até o pé direito da casa. Saltou cedito como de costume, lavou as mãos e a cara já judiada. Requentou para o seu desajuno, garrão do chico da noite passada. Botou confiança na cincha do moro, levou o laço pra beber sereno, requisitou a proteção divina e contemplou o seu mundo tão pequeno. Sua vida inteira foi assim, achando lindo, dando risada, como quem colhe uma flor no inverno. Cê foi com Deus pra outra camperiada. Cê foi com Deus pra outra camperiada. Cê foi com Deus pra outra camperiada.
Que maravilha! Esse é um belo exemplo do que a gente estava falando antes de tocar a música. Essa introdução e essa melodia do final é uma melodia do Lito Vitale. É, ideia do Um Veco. dos maiores expoentes da música argentina, da música instrumental, onde a gente fez uma citação antes de tocar a música do Pirisca. Ou seja, essa união a gente pensa Essa junção nela toda. O Pirisca que vem a ser um cara da fronteira também, né? Ele é do Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Claro. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, essa coisa do rock, né? Essa união do rock e da música tradicional, que é uma coisa muito salutar e pouco usual aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre ouvi dizer, eu não tenho muito conhecimento de rock, quase nada, mas eu sempre ouvi dizer que o rock gaúcho ele é diferente, sabe? Ele tem uma coisa... Vocês teriam muito mais a falar sobre isso, mas será que é por causa disso? Será que Cara, é lá vai nós falar da Argentina de novo. Por que não se muda pra lá? Então? Não, mas, cara... Mas o rock gaúcho é diferente do rock do resto do Brasil, né? Posso começar falando? Claro, deve. Cara, essa pergunta surge muito, assim, sabe? E principalmente quando a gente tá tocando fora do estado, né? A gente procura, né? Quando fala assim, é diferente, o rock gaúcho é o não sei o quê. Eu prefiro dizer que o rock ele tem suas diferenças, mas não é melhor nem pior, porque às vezes, né, tem gente aqui que o rock bom é o nosso. Isso aí é a bobagem, gente tem pavor né? disso. Mas o que, cara, eu sinceramente eu percebo isso assim nas nossas composições, na nossa influência, e eu como compositor, né, também, o rock, tipo, a nossa cultura, né, tipo, a gente do interior, muito contato com a fronteira, a distância que a gente está de Buenos Aires é a mesma distância que a gente está do Rio. Queira ou não queira, as tradições, a bombacha, o mate, a coisa, cara, é muito semelhante ao Uruguai e à Argentina. Sim. Muito semelhante, para não dizer igual, né? Então, assim, não tem como, culturalmente, a gente não passar isso meio que por osmose para a nossa composição, para a nossa música. E daí, falando em rock, na Argentina, eles tiveram liberado trazer instrumentos, coisa muito antes que o Brasil, assim, sabe? Vinha da Inglaterra, os Marshall, as Fenders, né? Vinha dos Estados Unidos, Fender, Les Paul. E eles já consumiam, tipo, um rock pesado e coisa muito antes que a gente. Talvez, não antes, mas eles tiveram mais acesso num certo período da história. Sim. E talvez por causa do livre comércio, era alguma coisa assim. E então eu percebo assim que eles foram criando uma cultura muito... Eles têm a parte tropical deles, né, da cúmbia, de outras coisas, mas eles, culturalmente, é um país muito rock and roll. E isso respinga aqui no sul do Brasil, não tem como não respingar. E daí tem todo um lance, né, da estética do frio. Exatamente. Né, que a gente... O nosso clima é parecido com o deles. Cara, eu acho que é cultura. Não sei se você concorda. Não, concordo 100% contigo. Eu acho que o próprio jeito que a gente escreve as letras, assim, claro que tem bandas que são mais alegres, mas as bandas aqui, elas tratam os temas de uma maneira um pouco mais soturna, assim, digamos assim, menos solar, assim, para as coisas, sabe? Isso caracteriza um pouco as coisas, as melodias. A própria Vera, assim, é uma banda que tem várias músicas em tom menor, o Nenhum de Nós também, essa coisa, assim, um pouco mais a ver com essa estética do frio também. E eu acho que também aqui, além do nosso sotaque, assim, eu acho que dentro do pop rock gaúcho, a gente conseguiu ir em todas as vertentes. O rock é uma coisa muito abrangente, né? A gente tem grandes bandas, por exemplo, de punk rock, vou citar só os Replicantes, o Vander Wilder, por exemplo. São os precursores do punk rock no Brasil. Então tem essa coisa da mistura da música do sul com o reggae, que é o Armandinho hoje, que é o cara que está tocando no mundo inteiro. O Armandinho. Então essas coisas, assim, eu acho que o nosso leque aqui, ele é um pouco mais aberto, assim, com essa vertente gaúcha. Porque tem isso, prestar atenção, a própria coisa da harmonia sempre tem de nos jogar ou para o sul, ou mais à esquerda, pro lado do Uruguai e da Argentina, né? Fundamental. Assim, agora tu falando do negócio na música, jogar alguma pitadinha, eu lembrei de um episódio da Vera,
Sabe como é que é uma banda para dar certo? Tem que ser democracia total mesmo, respeito, né? E lá como são 5, cara, 3 votos já derrubou toda a tua teoria. 3 votos contra deu, né? Isso aí. E daí tem coisas que o cara, né, tenta vir com todos os argumentos, não, mas cara, né? Mas é 3 votos e a gente sempre se deu muito bem por isso. O cara engole o choro e é isso, né? Uma vez eu apresentei uma música que falava em chimarrão, assim, mas numa época nós era mais novo, né, cara? Nós estamos com 40, né? Tu tá com 40, né? Eu tô na banda. Mas assim, a gente tinha, sei lá, 20 e poucos anos, e eu apareci com uma música que falava: um dia pensei em ir embora, né? Peguei meu chimarrão. E daí, tipo, não caiu bem, né? Pra gurizada, assim, sabe? Embora, 3 votos contra. tipo, os que estavam os que estavam contra eram do interior também e tal, sabe? E, cara, começou e daí veio 1000 argumentos, cara, pra mudar a palavra. Cara, a música era boa, mas é uma baita música. E daí, né, porque vamos mudar a palavra. Só que os guris não queriam tirar a música do disco porque a música era boa, só queriam tirar o chimarrão, uma besteira, mas, cara, respeitamos a democracia, né? Daí, eu convenci, né, que, tipo, a galera, não vamos tirar a música do disco, fica o chimarrão, meio contra gosto, né, de alguns. E daí chegou no dia da gravação, assim, daí tem uma hora que, como coração apertado, daí o Mumu puxou uma milonga, assim, no baixo, que é a música que falava em chimarrão, né? Daí chegou pra mim assim, cara, nem comenta nada, porque a gente foi gravar, tipo, tava só ele gravando o baixo. Já terminei os baixos lá da música, tá tudo pronto. Só que eu meti uma milonga no meio, ele ficou do caralho. E daí, cara, ficou muito bom o arranjo, sabe? Ficou muito... É umas besteiras, mas é que, tipo assim, é uma coisa que tá impregnada na cultura. A gente tem que ser mais aberto. Né? Sabe que há um tempo a gente foi tocar num desses grandes festivais aí dentro do Brasil e veio o Samuel, que é o vocalista do Skank, que é uma das grandes bandas, talvez a maior banda do Brasil, assim. Porque terminou, né? Mas terminou, acho que sendo a maior, mais expoente, assim, no momento, né? E ele veio falar uma coisa pra gente, assim, que eu achei, cara, talvez um dos maiores elogios que a gente já recebeu enquanto banda. Ele disse assim, cara, o Nenhum de Nós é uma das poucas bandas que eu sei que são vocês antes do Teddy começar a cantar. Uhum. A sonoridade. É exatamente isso que ele queria dizer. Vocês têm uma sonoridade que é de vocês. É verdade. Da mistura dos violões, do acordeon, seja do bandolim, dessas coisas todas que vocês inventam, citarem em diante. Esse híbrido tem uma identidade. Olha só, cara. Que maravilha. Mas é verdade, cara. E tu sabe que hoje eu fiquei sabendo uma novidade pra mim sobre o Nenhum, que o acordeon veio antes pelo que eu entendi, do João Vicente ter entrado. Sim. O primeiro disco, um grande músico, que eu chamo de o regente da banda municipal, que é o Marcelo Nadruz. Sim. Foi o que gravou os teclados de Camila e já simulava sinteticamente um acordeon. O segundo disco teve o Borghetti. O terceiro, o Borges. E no quarto entrou o João Vicente, que está com a gente até hoje. Ou seja, sempre teve acordeon. Não foi uma coisa... Tu vê que eu... Isso aí eu já... Quem gravou essa frase? O João? Tá, mas... Não, essa sim, não, mas... Do Camila, não tem uma frase da gaita? Não tem... Não, cara, é uma música assim, mas das primeiras... Não, eu tô me lembrando eu criança lá em Tupã ouvindo. E tinha uma gaita, então já era do Borghetti ou era do Borges. Eu acho que era do Borghetti. Maravilha. O João Vicente que eu vou trazer ele aqui pro Domingo na Fábrica, ele tem muita história. O João, quando ele veio lá de São Gabriel, né, mais novo do que eu já tocava na noite, e ele foi lá no bar conversar comigo, né, eu tocava ali no João de Barro, ali na República, para a gente começar a tocar juntos, né. E aí o João passou a frequentar a minha casa lá, eu morava com os meus pais e a gente ensaiava lá, né. Aí um dia o meu pai chegou para mim e disse assim, é com esse tipo de músico que tu tem que tocar.
que eu tocava com outro gaiteiro, que não veio ao caso aqui falar, né? O Wilton sempre que tinha um bigodinho. E ele até, hoje ele não é mais gaiteiro, muito meu amigo, né? E aí o pai dizia, pois é, Imagina se não o teu fosse outro, inimigo. o outro teu parceiro, ele fazia uma força para tocar aquela gaita. Esse guri aí, ele toca com uma facilidade. Esses caras tu tem que tocar. Eu conheci o João recebendo num festival lá em Carazinho, Seara da Canção. Seara da Canção. Quando veio a premiação, eu recebendo o prêmio de melhor instrumentista de cordas e ele melhor instrumentista de gaita. Nossa Nós senhora. conhecemos em cima do palco. Dois guri. Isso eu te digo o ano, 83. 1983. A gente tocou junto. Sim, O Borghetti tocou com a gente na nossa Isso. música. Nós éramos, olha, a gente era peitudo, hein? A minha senhora estava fazendo um aninho. Bah. Nessa época, 83. Não vamos entregar a idade aqui, né? Que beleza. Não, mas vocês já ganharam o festival com 3 anos também, né? Que maravilha. Esse papo tá muito legal, né? Sempre com o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali no Menino Deus, na Saldanha Marinho, esquina com a Gonçalves Dias, nos dá um baita de um apoio aqui para seguir adiante com o Domingo na Fábrica. Nós teríamos aqui horas e horas de papo, né? Não acabaria nunca. Muita história para contar. Muita história. Vamos fazer mais. O Mate Bueno vai vir mais vezes aqui no Domingo na Fábrica, com certeza. Sigam nas redes a Fábrica de Gaiteiros. Tem no YouTube a Rádio Fábrica de Gaiteiros, o site da rádio que está ali, ó, radiofabricadegaiteiros.net. Tem uma programação, uma ampla programação com muita música gaúcha. E o Mate Bueno também, dá uma pesquisada lá, que a gente sempre está ali com novidades, com música das clássicas do cancioneiro gaúcho. Vamos encerrar com Barbosa Lessa? Balseiros do Rio Uruguai? Podemos. Quem sabe? Posso, inclusive, propor uma introdução aqui para ela? Pode, claro. Que é a verdadeira introdução da música. Que antes, né, que a gente estava dando uma passada. A gente... Vai indo que eu te encontro. Então, para vocês aqui, ó. Oba viva veio a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora de Uruguaiana, vou levando em minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo em São Tomé, só pra ver as correntinas e pra bailar um chamamé. Oba viva veio a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Mais uma vez. Oba viva veio a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar em Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus é São Miguel e solto a balsa lá pro fundo. Se escapar deste golpe, chega salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba viva veio a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio,
vou viver maravilhas que ninguém descobriu. Opa, viva veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha valsa no rio, vou viver maravilhas que ninguém descobriu. Ouça a rádio Fábrica de Gaiteiro. É uma diversão, é uma diversão. Mate Bueno, aqui no Domingo na Fábrica. Muito obrigado e até domingo que vem com um programa novinho e muita novidade para vocês. Valeu! Valeu, Tchau. obrigado.